Vale a pena trocar a minha caixa de som Sony GT5D em uma caixa de som Pulse SP512? Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao comparativo de áudio e de recursos entre a caixa de som Sony GT5D contra a caixa de som Pulse SP512. Qual das duas será que toca mais forte em área aberta? Qual das duas será que tem mais grave? Qual das duas será que tem mais subgrave? Tudo isso e muito mais você irá descobrir agora nesse vídeo. Por isso, se você interessou, manda o like, pois é ele que me ajuda demais a conseguir trazer essas caixas de som para a gente poder fazer esse comparativo. Confira a sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som aqui no canal. E bora começar com um comparativo em área aberta com 2 decibelímetros, um na função dBA e outro na função dBc. E no comparativo em área aberta, vitória para a caixa de som Pulse SP512. Que independente do resultado, você vendo as duas tocando nas mesmas condições, a mesma música com tudo no máximo, qual te agradou mais? Vamos agora para o comparativo de grave com 1 decibelímetro na função dBc, medindo de 100 Hz até 60 Hz. 100 Hz. 90 Hz. 80 Hz, 70 Hz, 60 Hz, 'E no comparativo de grave, vitória para a caixa de som Sony GT5D. Com isso, temos um empate nesse comparativo. Para desempatar, vamos agora para o comparativo de subgrave com 1 decibelímetro na função dBc, medindo de 60 Hz até 20 Hz. 60 Hz. 50 Hz. 40 Hz. 30 Hz, 20 Hz, 'E no comparativo de subgrave, vitória para a caixa de som Pulse SP512. Com isso, ela se torna a campeã desse comparativo. Que independente do resultado, a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Pulse SP512, ou como é mais popularmente conhecida, caixa de som Pulse 5000, por causa dos 5000 de potência que a marca declara que ela possui. E eu acho meio difícil ela ter essa potência, até porque mesmo que ela tivesse essa potência, se não tiver alto-falantes que consigam imprimir toda essa potência, ter 5000 de potência não irá fazer diferença. Isso não só nela, em qualquer aparelho de som, porque WRMS é potência energética e não potência sonora. Mesmo que um aparelho de som tenha potência declarada, porém não tenha alto-falante, não tenha litragem, não tenha sensibilidade e várias outras coisas que precisam ser levadas em consideração para conseguir imprimir toda essa potência energética, nada adianta ter 5.000 de potência, 4.000 de potência, 1 milhão de potência, certo?
Então eu não vou entrar nesse mérito da marca declarar que ela tem 5.000 de potência. Vou atentar apenas ao meu gosto, o que eu achei da qualidade sonora dela, que é o seguinte: ela com 50% do volume ou com 100% do volume, você vai perceber mais nela médio e agudo. O grave e o subgrave estão ali presentes, porém você percebe mais nitidamente médio e agudo. Não chega a sobrepor de você não perceber o grave e o subgrave, mas você percebe mais o médio e o agudo. Como eu prefiro mais grave e subgrave, eu venho aqui na equalização manual dela, diminuo um pouco do agudo para poder aparecer mais o grave e o subgrave. Eu não diminuo muito o médio e o agudo, porque dependendo da quantidade que você tirar, você vai ter a sensação que ela está perdendo volume. Então eu vou ali, tiro um pouquinho de médio, um pouquinho de agudo, para poder aparecer mais o grave e o subgrave, que é o que me agrada mais. Nisso, como eu já estou falando da equalização manual dela, até a data deste vídeo, ela é a única caixa de som que eu conheço que tem uma equalização manual de 6 bandas aqui no painel. Existem outras caixas de som que tem mais equalizações, porém é por aplicativo. Manual, ela é a única que eu conheço até a data deste vídeo. Então é um grande ponto positivo. Como eu disse antes, no quesito grave e subgrave, ela me agrada desde que eu reduza um pouco o médio e o agudo. Então, para quem gosta de grave e subgrave igual eu, ela é uma caixa de som que vai agradar. E para quem quer uma caixa de som para jogar o som bem mais longe e gosta de médio e agudo, ela também vai agradar. Grande parte disso por causa da equalização manual que eu acabei de citar. E já a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Sony GT5D é essa. Aqui no painel dela, você vai ter acesso a equalizações pré-programadas, reforço no grave, que é o Mega Bass, e também equalização manual. Pelo aplicativo você vai ter acesso também a todas essas equalizações. E aí, quando eu estava testando ela na música que eu sempre testo para fazer aquele teste em área aberta com 2 decibelímetros, eu coloquei ela com equalização manual no máximo, com o reforço nos graves ativado e o volume no máximo. Tocou beleza, muito agradável de escutar. Ali eu percebia mais médio e agudo e grave disputando entre si. Tinha hora que eu percebia subgrave, mas não era tão nítido quanto grave, médio e agudo. E me agradou a qualidade sonora dela. E aí, quando eu passei para o teste de 100 Hz até 20 Hz com 1 decibelímetro, eu percebi, eu não cheguei a olhar no manual dela, mas levando em consideração, por exemplo, o Sony Zux 999, eu percebi o sistema VAX ativando nela. Eu não sei se nela ainda é esse sistema, que é o seguinte: quando estava muito forte, testando ali a uma frequência específica, eu não vou lembrar de cabeça aqui qual era, eu percebia que ela jogava lá em cima, mas aí como estava forçando o sistema, ela dava uma reduzida. É nítido de perceber. E aí, nesse primeiro instante, deu uma certa decepcionada perceber que ela não conseguia segurar. Mas aí teve frequência que ela estava lá embaixo, mas aí ela percebeu que dava mais... que conseguia mais ganho, então ela começava lá embaixo e jogava lá em cima. Então, gostei de ver. O sistema nela estava acionando tanto quando ela estava muito forte, diminuindo para ela não queimar, quando dela estava muito fraca, também jogava lá em cima para ela poder entregar algo que não fosse queimar ela, mas algo mais condizente para o porte dela. Vamos dizer assim, beleza, gostei. Foi muito agradável ver isso, ela oscilando para poder não queimar. Gostei. Outro detalhe foi o seguinte: eu não sei se eu posso considerar ela uma caixa de som, porque elas são 3 unidades. Tem aqui a do subwoofer e essas 2 satélites. E aí, como você pode ver, elas ficam separadas. Eu não consigo deixar uma colada na outra para ficar totalmente para frente. Então, desse jeito aqui, sem sombra de dúvida, ela é a caixa de som que eu já testei, se é que eu posso falar caixa de som, com um som estéreo tão nítido, mas tão nítido, que chega a dar inveja em muito mini system de 2 caixas. Grande parte disso porque as caixas dela ficam assim, não fica totalmente reta. Se ela ficasse totalmente reta, eu acredito que eu não iria conseguir perceber tanto o estéreo quanto ela dessa forma. Então, esse meio termo fica uma coisa assim estranha.
por ela ser 3 unidades, será que ela não deveria ser considerada um mini system? Mas pelo formato dela, não é o mais certo dizer que ela é uma caixa de som? Enfim, uma indagação que não vem ao caso da questão da qualidade sonora. Só que eu estava refletindo e achei que compensava compartilhar com você. Mas aí, não é uma caixa de som perfeita, já posso te dizer isso. Depois que eu terminei de fazer o teste em área aberta e o teste de grave e subgrave com os decibelímetros, eu fui gravar outras músicas nela, escutei outras músicas, gravando shorts, e aí não precisa que ela fique no último volume, até porque eu vou chegar aqui pertinho dela e haja ouvido para poder aguentar. E aí eu comecei a perceber o seguinte: não tava com aquela força toda que o grave tava quando tava no último volume. E aí eu fui testando, e aí eu lembrei, com base nos mini system, ela com até ali vão pôr uns 45, o volume 45, o grave tá lá presente, mas não é tão nítido de se perceber quanto o médio e o agudo que essas duas reproduzem. Não é tão nítido. Quando você coloca ela no último volume, aí que você vai perceber que o grave, ele meio que equipara com o médio e agudo. Antes do volume 45, ele tá lá, mas não tá equiparado com o médio e agudo. Depois que chega no 100%, aí você consegue perceber mais grave nela. E aí, é bom lembrar o seguinte: tem um subgrave, um subgrave muito gostoso de ouvir. Só que quando é a música que tem mais grave, você não vai perceber tanto subgrave nela. Agora, quando você coloca uma música mais voltada para subgrave, aí você vai ver ela tocando bonito. Aí ela pega bem o subgrave, porque ali ela vai dar mais foco nisso. Porque pelo que eu entendi da configuração dela, o foco dela, 100% do volume, é grave, médio e agudo. Subgrave tá lá? Tá. Mas você não vai perceber tanto quanto o grave. Agora, se for uma música para subgrave, aí você vai perceber ela bonito. Eu testando música específica de subgrave, eu não senti falta dela, tipo, chegar a ponto de perder o subgrave. Teve caixas que eu já testei que chegava a certa parte da música com subgrave que praticamente sumia, que não foi o caso dela. Outro detalhe que eu já ia esquecendo da qualidade sonora da caixa de som Sony GT5D é que na hora dos testes de subgrave de 100 até 20 Hz, eu não vou lembrar qual específico, porque aconteceu tanta coisa, mas esses dois alto-falantes aqui, eles também emitem. Eu acredito que seja médio grave, pelo tamanho e pela configuração dele, porque não estava vindo só daqui de baixo. Eu percebia que estava vindo aqui e não era visualmente. Eu coloquei o ouvido aqui e estava saindo. Estava saindo o áudio pro teste de grave, que era para estar específico só para aqui. Então aqui eu acredito que reproduz médio, grave, e aqui fica por conta do agudo. Mas isso foi o que eu percebi com as músicas que eu tenho costume de testar todas as caixas de som que já passaram aqui pelo canal. Infelizmente, nova, vai ser um pouco difícil achar a caixa de som Sony GT5D para poder comprar. Você irá encontrar ela com mais facilidade usada. Já a caixa de som Pulse SP512, nesses 5 sites, ao qual eu recomendo, você consegue adquirir a sua nova. Só que antes de comprar, confere em qual dos 5 não tem cupom de desconto, como por exemplo, lá na Shopee, o de tecnologia, ao qual irá te dar R$100 de desconto para estar comprando a sua Pulse SP512. Porém, somente no dia 10 agora, para quem estiver no grupo VIP de WhatsApp, que está aqui na descrição, você irá ficar sabendo de uma super promoção que a Multi, distribuidora oficial da Pulse aqui no Brasil, irá fazer sobre a Pulse SP512, ao qual você garantindo a sua, você irá ganhar de brinde um microfone e também irá conseguir dividir ela em até 12 vezes sem juros. Porém, somente para quem estiver no grupo VIP de WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Não perca essa oportunidade de estar adquirindo a sua Pulse SP512 em até 12 vezes sem juros, com preço super especial e ainda ganhar de brinde um microfone. Que dito isso, agora eu irei te contar qual das duas eu prefiro e o porquê. A caixa de som Sony GT5D possui entrada óptica, saída de vídeo, entrada e saída de áudio RCA, controle remoto, função rádio e bandeja para CD e DVD. Já a caixa de som Pulse SP512 possui 2 Bluetooth, 2 entradas para cartão de memória e crossfader de DJ para você mesclar entre o lado A e o lado B. Nisso, mesmo não tendo a função rádio, que é a função que eu mais escuto música, por gostar mais de subgrave, a caixa de som Pulse SP512 me agrada mais.
Não que a caixa de som Sony GT5D não me agrade, porém, como eu gosto mais de subgrave, eu prefiro a caixa de som Pulse SP512, que, lembrando, a minha intenção com esse comparativo não é de engrandecer nem de desmerecer uma das duas, e sim de te passar uma noção através dos decibelímetros e através da minha opinião. Nisso, se você tiver interesse em conhecer essas duas caixas de som top de linha mais a fundo, nessa playlist você vai conferir as duas desmontadas, aonde eu irei te mostrar como elas são por dentro, suas placas de funcionalidade e também o tamanho dos alto-falantes de cada uma. Vai lá conferir, pois eles são continuação desse vídeo.